Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês relatos reais surpreendentes. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e me ajudaria bastante. Antes de continuar, antes do vamos lá, eu gostaria de falar para vocês que eu peguei esses relatos reais em um perfil que se chama Eu Milhomem e ele iniciou no Instagram, E ele iniciou a postagem com a seguinte pergunta: qual foi a experiência que fez você achar que estava ficando louco? Eu fiquei horas lendo e eu separei algumas das melhores aqui para falar para vocês. Se vocês gostarem desse formato, a gente pode continuar. Eu vou gravar alguns, nesse formato. E é isso. Bem, vamos lá? Qual foi a experiência que fez você achar que estava ficando louco? Usuária Kate, história 1. Um dia, acabei cochilando na parte da tarde e de repente senti uma brisa bem suave no meu rosto, como se alguém tivesse assoprando. Aí acordei e quando eu olhei, era o meu pai, agachado, na beira da cama me olhando. Dormi com um sorriso imenso no rosto. Observação: ele é falecido. História 2. Usuária Vitória. Em um dia, eu estava dormindo com minha avó em um quarto e do nada acendeu como se fosse uma luz de alguma vela. Pensei que era minha avó fumando e nem olhei para trás. Aí, comecei a ouvir um choro de criança muito alto. A curiosidade bateu e eu olhei. Vi um anjo barra demônio do lado da cama da minha avó, no formato daqueles anjinhos distantes. Deus é mais. Não consegui dormir. Passei a noite chorando e orando para aquilo acabar logo. Fui para o colégio traumatizada e até hoje tenho medo de dormir com a casa toda escura. Até hoje me pergunto o que diabos era aquilo e se realmente aconteceu. História 3. Usuária Lissa. Uma vez eu estava trabalhando de manhã num sábado e do nada me desviei de algo que passou em frente a mim e caiu em algum canto da loja. Lembro que até a cliente achou estranho. Depois que ela foi embora, eu fui verificar e tinha uma moeda embaixo da prateleira. Depois, ouvi um som de uma nova moeda caindo, girando até parar, sabe? Fui atrás e sim, era uma moeda de novo. E isso continuou e continuou, até antes do meio-dia. Com alguém presenciando comigo, foram os 3 clientes. Então, eu não estou louca. Mas a última vez que aconteceu, achei bizarro. Fui abrir a gaveta do caixa e caiu uma moeda de 25 centavos de debaixo dela, sendo que não tem como uma moeda ficar preso ali debaixo dela. Um usuário comentou o seguinte sobre essa postagem: se eu te falar que já vi uma pessoa contando a mesma coisa, mas foram descobrir que era tipo aquelas coisas de feitiço que fizeram pra ela, sabe? Daí tiveram que orar pra quebrar isso, porque não era coisa boa. História 4. Usuária Carol. Fui passar as férias na roça com minha tia. Eu tinha de 6 a 7 anos. Como lá não tinha banheiro dentro, a gente fazia as necessidades em uma fossa do lado de fora. À noite, acompanhei a minha tia com uma lanterna. Entrei na fossa e fiquei segurando a lanterna para clareá-la. Em um momento, virei a lanterna um pouco para o alto e vi a cara de um bicho toda peluda, rindo para mim, com dentes enormes e a cara preta. E até hoje tenho a imagem na cabeça e já se passaram 20 anos. Abaixei rápido a lanterna e então virei novamente, achando estar ficando louca, e vi de novo. Falei com a minha tia e ela não via nada, mas eu via, e saí correndo e larguei ela lá.
Falamos com meus tios, todos foram lá e não acharam nada. Depois ficaram falando que eu era doida, e não era. Gente, eu realmente vi. Era macabro. Ele ria pra mim com dentes todos pra fora, e até hoje eu não entendo. E quando comento com alguém, ninguém acredita em mim. E a fossa era fechada em cima. Não tinha como ter entrado algo ali dentro. Foi surreal, tenebroso. Era a cara de um lobisomem. Pesquisei na internet lobisomem, quando já era maior, e vi que era idêntico ao bicho que eu vi aos 7 anos de idade. História 5. Usuária Nicole. Eu morava no estado de São Paulo, no litoral norte, em uma cidade que se chama Caraguatatuba, em um bairro meio rural, pois praticamente só tinham chácaras, chamado Cantagalo. Beleza. Eu e minha vizinha, que também era amiga de escola, resolvemos sair para caminhar pelo bairro e chegando numa parte na qual eu não tinha ido ainda, vi um canteiro muito bonito de uma planta que eu queria ter em frente a uma casa meio peculiar. Muitas estátuas, inclusive sóis e luas com rostos. Sentamos em frente a essa casa para conversar e eu planejava, na hora de ir embora, pegar uma muda da planta. Aí, beleza. Ficamos lá conversando quando, de repente, chegou um gato e sentou em frente ao canteiro que tinha na casa. Ficamos olhando o gato, até que o pescoço dele começou a esticar de uma forma sobrenatural, como se fosse uma girafa. Aí, a cabeça começou a ir de um lado para o outro e ele começou a mexer a boca, meio que balbuciando, querendo falar. Aí, eu e minha amiga comentamos sobre o gato, dizendo que parecia um robô, que faltava falar. Foi aí que, num instante, o gato disse: "Eu falo mesmo", e deu uma risada. Eu e a minha amiga, ao mesmo tempo, olhamos uma para a outra e falamos: "O gato falou". De primeira, corremos pelo susto, mas eu convenci depois a voltar lá para ver do que se tratava, se era algum brinquedo, mas pasmem. Voltando lá, o gato voltou ao normal. E eu falei: "O que você quer?" E ele começou a andar em direção ao mato. Andava, parava e esperava. A gente ia atrás. E ele andava de novo. Conclusão: eu não quis continuar com medo de ele virar algo no mato. Até hoje, eu entendo isso. Se não fosse minha amiga do meu lado, ouvindo junto comigo, eu não acreditaria, nem em mim mesma. Até hoje, isso não tem explicação. História 6. Usuário Francis. Uma noite, dormi de boa e sonhei que tinha alguém sentado do meu lado na cama. Quando acordei, uma cadeira apareceu bem do lado onde eu estava dormindo. Tomei um susto e entrei em pânico, pois quando eu dormi, não tinha nada ali. História 7. Usuária branca. Esses dias, vim morar com meu namorado, mas ele trabalha o dia todo e só chega à noite. Eu nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou demônios. Quando eu morava com meus pais, eu nunca vi nada de estranho. Mas depois que vim pra cá, tenho visto e sentido muitas coisas que me fazem pensar que eu estou ficando louca. Outro dia, vi meu próprio reflexo na TV, mas eu estava de um jeito e o reflexo de outro. Às vezes, a porta se balança sozinha mesmo, sem nenhum vento. E hoje, sonhei que estava morrendo enforcada e acordei com a minha própria mão no meu pescoço. Já falei para o meu namorado, mas acho que ele não acredita em mim. Devo estar ficando louca mesmo. História 9, do usuário Gustavo. Uma vez, meu cérebro simplesmente desligou. Eu lembro que eu estava andando na rua e queria pegar o meu fone de ouvido no bolso da calça para escutar alguma coisa até chegar em casa. Eu, obviamente, estava olhando para frente.
Foi muito esquisito, porque eu lembro de sentir o fone no meu bolso, pegar ele e depois soltar, porque eu não estava reconhecendo o que estava na minha mão. Continuei andando de forma automática, sem pensar em nada por alguns metros. Depois, do nada, eu voltei a ter controle de mim e quando vi, estava muito longe de quando eu tentei pegar o fone. E o fone não estava mais no meu bolso. Voltei e procurei umas 3 vezes. Trajeto que eu tinha feito umas 4 vezes indo e voltando. De repente, eu observei que o fone estava no meu bolso o tempo todo. Eu peguei-o até porque meu amigo me viu colocando ele no bolso antes de eu sair da igreja e ir para casa. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. Foi muito esquisito. História 10. Usuária Mariana. Quando minha mãe morreu, eu e minha irmã trabalhávamos na mesma empresa e nós duas recebemos uma ligação com barulho de aparelhos de UTI e depois com a voz da minha mãe. Pegamos a gravação e mostramos às outras irmãs e todas, até hoje, têm total certeza que era a voz da minha mãe, voz trêmula e cansada, pois ela já estava bem debilitada. Eu não acredito em vida após a morte, mas creio sim que existem espíritos enganadores. História 11. Usuária Souza. 2018 foi o pior ano que eu passei. Meu avô havia falecido há pouco tempo e minha mãe estava com planos de mudar para o estado do meu padrasto. Nessa época, eu estava ferrada mentalmente, tinha muita crise de ansiedade e estava entrando em depressão. Eu comecei a me mutilar como uma forma de aliviar a minha dor, só que estava ficando cada vez pior. Os cortes aumentavam, ficavam mais fundos e não estavam resolvendo. Até que uma noite eu fui dormir, no meio da madrugada, com barulho na cozinha. Escutei alguém andando no corredor em direção aos quartos. Entrei em pânico porque não reconheci o barulho dos passos. Quem cresceu em um lar conturbado sabe bem diferenciar os passos de cada um dos familiares. Pois bem, fiquei olhando para a porta para ver quem era. Minhas irmãs dormiam no mesmo quarto que eu. Então, não era nenhuma delas. Até que eu vi uma sombra na parede de uma menina e fiquei com mais medo ainda. A gente dormia com a luz do banheiro ligada por conta da minha irmã. Até que essa menina chegou na porta do meu quarto e terminou de abrir a porta que estava entreaberta. Quando eu olhei para ela era idêntica a mim. O rosto, o corpo, o cabelo, até a roupa era a mesma que eu estava vestida naquela noite. Eu achei que estava alucinando. Ela estava com as mãos para trás, como se estivesse escondendo algo. E do nada, ela tirou uma faca que temos aqui em casa, que era do meu pai. É uma faca bem grande, do cabo de ferro. Ela tirou essa faca e começou a cortar os pulsos na minha frente. Mas não saía sangue. Ela parou, olhou para mim, sorriu e veio correndo na minha direção com a faca apontada para mim. Eu comecei a rezar e a repreender em nome de Jesus Cristo e apaguei. No outro dia pela manhã, eu acordei bem cedo e quando eu olhei para o chão, do lado da minha cama, lá estava a faca. Foi horrível. Nunca mais eu cortei os pulsos. Detalhe: depois que minha mãe se mudou para a Bahia com meu padrasto e minha irmã, eu fui visitá-los uma vez. E nessa vez, minha irmã me viu na cozinha durante a noite, passou e falou comigo, mas eu não respondi. Ela estranhou, mas achou que eu estava sonâmbula, porque já aconteceu muito comigo. E ela tem um certo medo. Então ela só ignorou e foi para o quarto. Quando ela chegou no quarto, eu estava lá dormindo. Ou seja, não era eu na cozinha. Fim. História 12. Usuária Nancy. Quando eu tive Covid e fiquei na UTI, no primeiro dia eu vi um anão. Mas não era um anão normal. Ele era tipo um gnomo.
só que maior, e estava bem no pé da minha cama. Ele não falou nada, só ficou lá me olhando. Hoje eu dou risada, mas no dia eu chorei. Coitada. História 13. Usuária Heloísa. Gente, eu tenho quase certeza que eu já perdi as contas, mas enfim, normal. Continuando. Um dia, eu liguei uma boca do fogão para fazer arroz. Fritei o alho com uma boca ligada. Quando virei para pegar o arroz, tinha mais 2 bocas ligadas. Isso foi bizarro, porque eu estava sozinha dentro de casa. Por último, então, terminando essa parte 1, usuária Biara. Saí fora do corpo uma madrugada, dormindo, e vi uma mulher deitada junto comigo. De repente, ela me viu e quis me atacar. Foi então que ela bateu a mão em mim e eu voltei para o meu corpo. Agora sim, fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu com certeza, eu acho, não sei, me perdi nessa contagem aí. Eu vou ver se eu faço sem fazer a numeração das histórias, porque eu me perco. Certamente eu sempre me perco. Mas é isso. Me digam se vocês gostaram. Obrigada e tchau, tchau.